Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus, de Cristo, mais uma vez, seja abundante em nosso viver. Hoje vamos falar sobre a primeira e a segunda carta escrita aos Tessalonicenses. A igreja em Tessalônica provavelmente ela tenha sido fundada na segunda viagem missionária do apóstolo, cerca do ano 49, e essa carta ela foi escrita no ano 51. É a primeira das cartas, ela não está em ordem cronológica na Bíblia. A primeira carta escrita, e Tessalônica era a capital da Macedônia, uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes na época, e ela é bem receptiva a princípio, a igreja ali, ao trabalho do apóstolo, mas infelizmente ele não consegue ter grande êxito inicialmente. Ele precisa dar seguimento ao seu trabalho. Posteriormente ele segue para Bereia, depois para Atenas, onde ele sofre grandes perseguições de líderes judeus, e ele não consegue então dar esse seguimento. Ele escreve essa carta. Na carta ele expressa, não essa carta, mas ao menos duas cartas, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, expressando o seu desejo de voltar, falando da sua receptividade da igreja em relação ao seu trabalho, e que em alguns momentos ele foi impedido de estar ali pessoalmente, de poder voltar fazendo essa visita e esse trabalho. Quero trazer algumas considerações em relação à primeira e à segunda carta, para vendo o propósito dela inicialmente ao ser escrita e também as aplicações para nós. O apóstolo menciona algumas vezes sobre a segunda vinda de Jesus, é uma das notas tônicas na carta. E eu quero começar no capítulo 1, versículos 2, onde ele diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós. Ele expressando a sua gratidão ou dar graças por amor aos Tessalonicenses, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação de vosso serviço, do amor, da firmeza de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o problema não estava em ser bem recebido ou não. Até fizemos um tema, Tessalônica ou Bereia, uma pergunta. Então diz que lá os de Bereia foram mais nobres que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado nos receberam, examinando a cada dia as escrituras para ver se de fato era assim. Mas o problema inicialmente não tem a ver com a igreja, com a recepção dela em relação ao trabalho dele, mas com líderes judaicos que ali procuravam atrapalhar, né, o trabalho do apóstolo. Eu quero trazer como reflexão o que está no capítulo 4, a partir do versículo 13. Tem outros temas a ser abordados, mas eu quero pegar esse aqui como consideração, onde ele fala sobre a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Então ele fala em diversos versículos aqui, nessa primeira carta, sobre a vinda do Senhor, mas ele também responde algumas perguntas com respeito ao estado dos mortos. É claro que ele não entra aqui em todos os detalhes em relação aos salvos ou perdidos, mas ele fala aqueles que dormem no Senhor, aqueles que morreram em Cristo. E ele diz assim, capítulo 4, a partir do versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, ele não está escrevendo para os Tessalonicenses no sentido de que eles não se entristecessem por uma perda, por uma morte. Não é isso. Ele diz: não queremos que entristeça como os demais que não têm esperança.
E ele fala o porquê. Se cremos que Cristo morreu, que ressuscitou, também cremos que na sua vinda, Deus, mediante Cristo, trará também em sua companhia os que dormem. O verso 15 ainda ele fala: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. É outra verdade também. Então há muitas crenças, quem sabe até mesmo contrária em relação a esse tema, e ele diz aqui bem claro: aqueles que estiverem vivos para a volta do Senhor não vão preceder os que dormem, não vão subir primeiro. Assim também os que morreram em Cristo não já estão ali na glória, como também há muitas crenças, né, que já está na glória. E ele diz o porquê. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, ele diz ainda: todos, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele até diz, verso 18, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, por quê? Na vinda de Jesus, na segunda vinda de Cristo, dois grupos de pessoas que subdivididos serão 4, aqueles que estiverem mortos, tanto aqueles que morreram no Senhor ou aqueles também que não descansam no Senhor, perderam a salvação, vamos dizer assim. Então, na vinda de Cristo, essas pessoas que estão preparadas serão ressuscitadas. Vamos falar com maior detalhe ainda quando estivermos trabalhando Apocalipse, capítulo 20, se o Senhor nos permitir. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e ele fala: depois nós, os vivos que ficarmos. Então, tem o segundo grupo, os vivos. Mas os vivos salvos e vivos perdidos. Os que estão salvos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Subirão, serão com o Senhor. Então, por isso que ele menciona: não vai subir primeiro nenhum nem outro, vão subir juntos. Essa é a consideração para a primeira carta. Quero pegar alguns pontos também sobre a segunda carta. Provavelmente tenha sido escrita no mesmo ano, pouca diferença, quem sabe, de uma para a outra. Ele volta a falar sobre a vinda do Senhor, tanto no capítulo 1, onde fala que aqueles que são atribulados, que passam por problemas, provações, descansam juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder. Porém, abre um parênteses, com labareda de fogo, para aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso você vai encontrar no capítulo 1, versículo 7 até o 10 da segunda carta. Mas ele fala também aqui sobre a vinda do Senhor, fala sobre a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Ele fala: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Ele fala: quer por espírito, quer por epístola, por carta. E aí ele fala ainda: supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Ele diz: olha, não chegou ainda. É claro que eles tinham essa esperança, pregaram com toda a dedicação, tanto ele quanto os demais apóstolos, mas ele chega a compreender de que não seria tão rápido. Ele fala: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Ele fala que haveria uma apostasia, e de fato havia uma profecia que apontava Daniel, falava sobre isso, Daniel 7:25, a sucessão de 4 impérios, começando com Babilônia, depois os Medos e Persas, Grécia, Roma, primeira fase, que foi do ano 168 a.C. ao ano 436, quando há uma divisão, se reveste da nova roupagem, ela não passa, mas ela reveste da nova roupagem, e houve, como de fato houve, um grande período de apostasia do ano 568 a 1798, onde o povo de Deus passa por grandes provações, privações, perseguições, e é bem claro essa mensagem. Como eu mencionei, havia uma profecia em Daniel, e o apóstolo dele reforça que isso não aconteceria sem que houvesse essa apostasia.
Lá Daniel ele fala, ó, o quarto animal será o quarto reino da terra, será diferente. Ele fala também que com respeito aos 10 chifres, isso representava que da mesma nação 10 reinos surgiriam. E de fato o Roma Império se transforma na Europa, que conhecemos hoje. E dali ele fala ainda, esses 10 chifres, um pequeno a princípio, mas que cresceria e perseguiria o povo de Deus. Lá em Daniel 7:25 fala que eles magoariam os santos do Altíssimo, perseguiriam os santos do Altíssimo e cuidariam em mudar os tempos e a lei. E isso seria por um período de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que equivale em profecia a 1260 anos de perseguição, como nós mencionamos. E fechando aqui ainda com a ideia em relação à volta de Jesus, ele fala que, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. No verso 8 ainda da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 12, ele fala, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Tá? Então, são alguns pensamentos, é claro, você pode aprofundar mais, tirar tempo, né, para estar pesquisando, tanto a primeira, a segunda carta, as aplicações para a época, também para o nosso viver diário, o conhecimento que ela nos traz, mostrando as profecias cumpridas e aquelas que ainda, porventura, falta a se cumprir. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Nosso próximo estudo, vamos estar falando sobre a primeira e a segunda carta do apóstolo escrita a Timóteo. Vamos agradecer ao Senhor. Eterno Deus, amorável Pai Celestial, te damos graças pelo cuidado e proteção, pelas vitórias alcançadas e rogamos a unção do Teu Espírito em nossa vida. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.